Vamos tentar decifrar o Corinthians do Dorival. A gente fez um campinho aqui com um possível time para entrar em campo amanhã. Hugo Souza, a zaga está praticamente completa. Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Completo. Aí já começa aqui a dúvida, né? Entre o José Martínez e o Ranielli, Carrillo ou Garro e Maicon, Breno Bidon. Aí uma dúvida no ataque entre Yuri Alberto, Vitinho ou Guinegão e Memphis Depay. É bastante ou aí na nossa escalação, o que pode mudar também bastante o desenho do Corinthians. A gente nota um Corinthians num 4-4-2 com o Losango, que foi o desenho que o Corinthians terminou o duelo contra o Cruzeiro. Com o Ranielli como primeiro volante, o Bidon mais à direita, o Maicon o volante pela esquerda e o Garro fazendo a ligação com 2 homens mais à frente. Se o Dorival escolher a escalação que iniciou o jogo, aí não será um losango no meio campo. Serão 2 linhas de 4, com o Carrillo um pouco mais pelo lado direito, Martínez e Maicon por dentro e o Breno Bidon do lado esquerdo, com 2 atacantes mais enfiados. Então, essas dúvidas do Dorival podem mudar o desenho do Corinthians e toda a estrutura de pressão, da forma como o Corinthians vai se defender, das escolhas que o Corinthians vai fazer no campo. Acho que será um Corinthians mais agressivo do que foi no primeiro tempo, em que o Corinthians trazia uma vantagem de Belo Horizonte para atuar em Itaquera. Com um Corinthians mais agressivo, a gente talvez possa esperar Garro titular, o Ranielli para segurar, de repente, o Coutinho por dentro, com esse losango que a gente mostrou. Esse é o meu palpite, pelo menos. As linhas de 4 acho que foram utilizadas muito por causa da questão da pressão também saída que o Cruzeiro ia fazer em BH, né? O Carrillo fazia um movimento ali com o Mateuzinho para ajudar na saída de bola e tal. E eu acho que foi uma estratégia para aquele jogo, né? E depois para o segundo jogo também, porque o Corinthians conseguiu a vantagem e o Cruzeiro precisava atacar e é um time que pressiona muito, né? Agora, contra o Vasco, eu não sei se vai ter essa necessidade, né? Acho que passa por aí. E passa pelas questões físicas, né? Se Ranielli e Garro têm condições de jogar 90 minutos. Que aí é um problema, né? O José Martínez, que eu não sei o que ele faz no futebol brasileiro, né? Porque ele, além de fraco, ele é um jogador violento e desequilibrado, né? Irresponsável. Irresponsável, exato. Podia ser expulso no jogo que o Corinthians venceu, foi retirado no intervalo, porque não tem a menor noção de onde ele está. E o Ranielli entrou muito bem, né? Então, acho que se ele tiver no 100%, ele vai para o jogo, o Ranielli. Imagino que vá. Porque o Ranielli dá mais sustentação, bola aérea defensiva e ofensiva, pode virar terceiro zagueiro se precisar. Então, há vários movimentos no jogo que ele pode fazer que o Martínez não faz. Até pensando na forma como o Vasco se estrutura, muitas vezes o Vasco acumula jogadores por um lado do campo para causar uma inversão. De repente, para você fechar esse lado da bola em que o Vasco aglomera esses jogadores, ter o losango é uma boa alternativa. Foi o que o Corinthians fez no segundo tempo contra o Cruzeiro. Fechava o lado da bola e deixava o lateral do lado contrário livre. Era uma escolha que o Corinthians fazia. É muito difícil que o Cruzeiro conseguisse uma ligação direta para sair do William, por exemplo, lateral direito, e conectar lá o lateral esquerdo, o Kaique. Essa pode ser uma boa solução para o jogo contra o Vasco da Gama, ainda mais pensando que o Corinthians deve ter o controle das ações em Itaquera. Deve tentar propor um pouquinho mais o jogo do que na segunda partida. O que eu acho, Berna, que o torcedor do Corinthians imagina, pelo menos tem como expectativa, é que o Corinthians repita o primeiro jogo que fez contra o Cruzeiro lá em Minas. Porque o primeiro tempo aqui, no jogo de fim de semana passado, não foi bom. Não foi legal. Até por isso, vamos lá, eu acho que tem 2 questões aqui. Eu sou um crítico do trabalho do Dorival, quem acompanha o programa sabe disso, mas eu entendo que o Dorival ainda esteja tateando o elenco. E tá tudo certo. O que você quer dizer com isso? Tentando descobrir em que circunstâncias o time que ele colocar em campo vai render mais. Ainda descobrindo. Mas ainda não achou esse time? Eu o Corinthians acho que não. foi o time que mais ficou parado, sem jogar, treinou. Cacá, a partir do momento em que ele escala, vamos lá, como é que ele entrou, o sistema que ele entrou, o Léo explicou no primeiro jogo, 4-4-2 no primeiro jogo. Aí, deu certo no Mineirão. Vou repetir esse sistema para começar o jogo em São Paulo. Deu errado. O que ele faz? Ele muda no intervalo. Ele muda não só 2 jogadores, como ele muda o sistema de jogo. Sim. Não, mas aí tem uma peça fundamental que é o Rodrigo Garro. Então, esse é o cara. O Garro é esse dilema. O Garro personifica esse dilema. Porque o Garro, no jogo, por exemplo, contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, foi um horror em campo. O que faz o Dorival? Vou jogar contra o Cruzeiro, o Garro fora.
Aí ele joga sem o Garro aqui em São Paulo também desde o início. O que ele faz? Pô, preciso do Garro agora. Aí ele coloca o Garro, tira o Carrilho, coloca o Ranieri e tira o Martínez. O time melhora. Aí ele vai viver esse dilema. Peraí, o que eu vou fazer contra o Vasco? A gente tem um duelo tático também, né? Eu acho que ele vai na primeira opção que a gente mostrou ali, com o Losango no meio de campo, com o Garro e o Ranieri. Eu também acho. Não sei se com o Garro. Não sei se com o Garro. Talvez acho com que o ele vai com o Bidon. Garro. Talvez com o Bidon, por causa de condição física, tá? Não por causa de condição técnica. Mas o segundo jogo da Copa do Brasil trouxe um Cruzeiro que arriscou mais. O Cruzeiro muitas vezes ficou com 4 jogadores na última linha do Corinthians. Os dois, o meia, o Matheus Pereira e o Caio Jorge, e os 2 pontas ali. E o Matheus Pereira, como ele sai o tempo todo, ele recebia a bola nas costas do Maicon. Tanto que no segundo tempo, entre o Ranieri e o Maicon, vai mais pra frente. Então Tem o desenho tático também. Eu acho que o desenho foi muito parecido. A questão que mudou é que o Cruzeiro sabia os espaços que ele poderia explorar. Então a saída era com o volante entre os 2 zagueiros. No primeiro jogo era assim, o outro volante se posicionaria um pouquinho mais à frente, muita gente no espaço entre linhas. Acho que o Cruzeiro entendeu que a partir do momento em que ele rodasse a bola de um lado para o outro, os 2 volantes dele teriam muita liberdade para jogar. Porque os 2 atacantes do Corinthians ficariam com os 2 zagueiros. Isso. Então, Matheus Henrique arriscou mais. e Lucas Silva arriscou mais. Tiveram muita liberdade no primeiro tempo. O encaixe do segundo tempo do Corinthians tirava esses 2 volantes do Cruzeiro da partida e fazia a escolha de deixar o lateral do lado contrário livre. Só que o Cruzeiro não tinha mais esses volantes para circular a bola de um lado para o outro. E não tinha banco, né? Não tinha. Tanto que tinha o Leonardo Jardim não tinha banco. Passa, não passa. tinha. Mas foi um duelo tático interessante. Foi. Muito mérito para o Dorival Júnior. O Dorival não é um cara com tanto prestígio. A gente pode discutir aqui o trabalho do Dorival, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, o Berna não gosta. Eu acho que ele é o menor dos culpados. Eu acho que se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, o técnico terá uma participação gigantesca. Dos 2 lados. O que ele fez nesses 2 jogos contra o Cruzeiro, isso precisa ser valorizado. Eu acho que a nossa repercussão, e me coloco no meio disso, tá? Quando o Flamengo ganha um jogo e o Felipe Luiz vai bem, ou quando o Palmeiras ganha um jogo e o Abel vai bem, a nossa repercussão é: caramba, esses caras mudaram o jogo, olha a intervenção que eles fizeram, mudaram o rumo da partida. Acho, Léo, Com o Dorival, a repercussão, olhando a nossa cobertura aqui no Band Esportes e em outros canais, foi muito menor. A valorização do que esse cara fez foi muito menor. Mas você não viu a grita no final do jogo lá que ele falou? Tem que valorizar o técnico brasileiro. Não, acho que isso é outra coisa. É uma valorização específica do que é que o Dorival... Da forma como o Dorival contribuiu para o jogo. E como ele conseguiu mexer as peças do Corinthians a ponto dele eliminar o favorito. O número de jogos em que o Dorival foi bem é muito inferior ao número de jogos em que Felipe Luiz e Abel foram bem. Tudo bem. Então, isso pauta a análise. Não, não há uma injustiça na análise. A minha questão é pontual. Não, há uma injustiça porque ontem foi falado pouco sobre ele ter ido bem. Não, eu acho que eu falei das alterações. Não, eu falei das alterações. Falamos muito menos do que deveríamos sobre os méritos dele. Porque quando a gente falou sobre o jogo aqui no programa, isso foi ressaltado. Eu mesmo falei que ele foi bem nas alterações. Que é uma comparação entre o que aconteceu no momento em que o Palmeiras elimina a LDU no Allianz Parque e o que aconteceu ontem. Os 2 técnicos foram decisivos. O Abel foi decisivo para a vitória do Palmeiras contra a LDU. E daí? Mas era um confronto eliminatório. O Corinthians passou. Bem, o Palmeiras ele alterou 4. o rumo do jogo. O Corinthians chegou até as penalidades. O Palmeiras meteu 4, porque o Corinthians fez um belo segundo tempo. Nós descemos uma reta aqui no Abel. O Corinthians fez um belíssimo segundo tempo. Não, tudo bem, Léo. O Corinthians fez um belíssimo segundo tempo. Mas faz parte, é um confronto eliminatório. Tudo bem, Léo, mas o que eu tô falando é que não dá para tratar, na minha opinião, a vitória do Palmeiras por 4-0 sobre a LDU e compará-la à derrota do Corinthians por 2-1 pro Cruzeiro, depois de um primeiro tempo horrível. De acordo com cada contexto, em cada jogo, em cada intervenção dos técnicos. Vamos lá. A minha questão não é o placar do jogo, a questão é a valorização do que cada técnico fez. Pelo desempenho no primeiro tempo, tudo bem. O técnico resolve e mexe bem, e falamos sobre isso ontem, que ele mexeu bem no intervalo de jogo, mas no primeiro tempo ele foi mal.
Ele Não, eu não acho resolveu que ele uma foi questão, mal. foi mal. Eu não acho que ele Léo, foi mal pô. porque a gente fica numa posição muito cômoda, porque a gente analisa depois. Lógico, eu não sou técnico. Aí se Eu dá não sou certo. técnico. Se eu fosse técnico, eu dá estaria lá. Eu não sou Se o técnico, Corinthians sou perde o analista. primeiro tempo, ele foi mal. Se o Corinthians ganha o primeiro Não, mas tempo, ele foi mal bem. no primeiro não tempo. Não foi, ele fez a mesma estratégia do primeiro jogo. Tudo bem, mas não super deu certo. Não deu certo no segundo Deu jogo. super certo, só que tem um adversário Bem, do outro Léo, lado mas que vai reagir ao que você colocar. Claro. Faz O parte. Léo Jardim foi melhor do que ele. Pra mim, o Leonardo Jardim foi melhor do que ele no jogo de volta. Ah, eu não acho, não. No primeiro eu não tempo acho, foi, não. mas no segundo tempo não. não. E assim, ele demorou demais para mexer, mesmo sem peças, acho que ele podia ter tentado alguma coisa diferente na parte tática. Eu reconheço que, quando eu olhei o banco, eu falei, pô, o Léo Jardim, por isso que ele não está mexendo. Mas, assim, ele poderia ter tentado outras coisas mais cedo, inclusive a entrada do Gabigol mais cedo. Colocou o Gabigol Pra fazer o muito quê? tarde no jogo. Para tentar alguma coisa. Mas o Gabigol não faz nada, Léo. Mas você tem um Christian na ponta cansado, já esgotado, e você não põe o Gabigol. Mas aí tem uma questão que tem que ser levada em consideração, na minha opinião, não sei o que vocês pensam a respeito, que é a perda do Sinisterra no primeiro tempo. Sim, sim. Aquilo tira uma possibilidade. Porque, inclusive, eu acho Porque que ele a ideia poderia era ter colocar tirado, ele poderia ter o Arrojo tirado o no segundo Christian, tempo. por exemplo, puxar o Sinisterra para o lado direito, que ele pode jogar nessa função, e ter colocado o Kenny Arroyo pelo lado esquerdo. Ou então ao contrário. Ou então ao contrário, Pois sim. é, mas quis o destino que o Arroio que entrou fizesse 2 gols. Não, sim, mas em relação a essa troca do Christian por um jogador da mesma posição, e outra, o Matheus Henrique poderia ter sido esse cara, Sim. e ele foi, não sacrificado, para mim ele jogou bem. Jogou muito bem. Mas do que ele ele esperava, teve né? de ser titular por causa da ausência do Lucas Romero. Né? Então, assim, o cobertor era curto, né? Sim, o Léo sim, diz, sim. né? pro Leonardo Jardim. Assim, gente, eu não acho que eu tenho alguma coisa contra o Dorival, Agora- eu não tenho contra ninguém. Agora, é importante. É só uma Eu acho que análise em vocês relação ao dois têm trabalho. razão, eu consigo ver razão nos dois. assim. É importante, o Léo Fontes, que o bom. Santos, o Corinthians faça o resultado. Não, é porque assim, É. é porque assim, o Léo começou a falar, desculpa, Cacá. O Léo começou a falar, eu comecei a lembrar eu comentei o jogo na rádio, então eu comecei a lembrar dos meus comentários. E eu, no intervalo, falei, o Ranieri tem que entrar. Porque tem um espaço ali que o Matheus Pereira está deitando e rolando e as trocas de passe do Cruzeiro, infiltrações, estavam acontecendo por ali. Ok, ele faz a alteração. E eu talvez não tenha elogiado tanto também, quando acabou o jogo. Porque foi uma alteração que mudou o jogo. Mudou. Mudou a E história do eu jogo. comecei Mudou. a pensar se eu tinha elogiado tanto também. Acho que é uma, Mudou a história do uma jogo. coisa legal para a gente pensar. E, ao mesmo tempo, você tem razão, porque o Corinthians não jogou nada o ano inteiro. Então, o trabalho do Dorival é de 13º Mas não colocado dá, no aí eu vou Brasileiro. concordar com o Léo, não dá para tirar também a parcela de culpa dos jogadores. Sim, mas o Corinthians foi 13º colocado no Campeonato Brasileiro, Mas, cara. Santos. Então não dá para dizer que o Corinthians foi bem também. Agora, o fundamental- E ele é um dos responsáveis. Fundamental é fazer resultado em São Paulo. Porque aí Sim. o Maracanã você não pode jogar com a sorte. Vamos colocar o Vasco para a gente poder fazer essa tabela aqui e tentar. Só para identificar arrematar que o Corinthians, Diniz vai colocar. para mim, se o Dorival tivesse que escolher entre Vasco e Fluminense, ele escolheria o Vasco. Também acho.